Hoje, na nossa aula sobre os algoritmos de ordenação, nós vamos estudar o método chamado heap sort. O heap sort ele possui a mesma ideia, do algoritmo de ordenação por seleção, o selection sort. Ele vai selecionar o menor item do vetor, isso é o selection sort, Então, seleciona o menor item do vetor e troca o elemento que está na primeira posição com o menor item. E a gente vai repetindo essa operação no selection sort. Então, numa implementação direta, o que vai acontecer? Para encontrar o menor elemento, a gente vai ter que percorrer o vetor e fazer n-1 comparações. Então, no heap sort, a gente utiliza uma outra estratégia aqui para encontrar o menor elemento. Nesse caso, no caso do heap sort, a gente utiliza uma estrutura de dados chamada fila de prioridades, que em inglês é chamado de heap. Então o heap ele foi criado para utilizar o método de ordenação heap sort. Então aqui a gente vai utilizar uma fila de prioridades. Nessa fila de prioridades, o que acontece? Ela vai definir para a gente, de forma fácil, quem que é o maior ou o menor elemento. Por isso que chama fila de prioridades. Essa chave vai definir qual que é o elemento que tem prioridade. A chave de cada item reflete a prioridade que a gente deve tratar esse item. E essa fila de prioridades, chamada de heap, ela tem diversas aplicações. No caso dos sistemas operacionais, a gente, quando estiver estudando lá a paginação, vocês vão ver que internamente utilizam heap. Nos métodos de ordenação que a gente está vendo agora e também na simulação de alguns eventos. O que acontece? Essa fila de prioridades, o heap, ela é uma estrutura de dados e essa estrutura de dados tem já algumas funções, algumas operações. Então, dentre as operações, a gente tem a operação que constrói uma fila de prioridades, ou seja, constrói um heap, que utiliza um vetor internamente para armazenar esses dados. E você também vai ter a operação para inserir um item, para remover o item, ou no caso para alterar a chave, no caso do heap, alterar a prioridade de um item. Então quando a gente implementar uma fila de prioridades, a gente precisa dessas funções. Mas aqui no heap sort a gente vai implementar uma versão bem simples dessa fila de prioridades. Então a gente não vai implementar todas essas operações. No caso, se a gente implementar uma fila de prioridades, a gente pode utilizar diferentes estruturas de dados. Nesse caso, pode utilizar uma lista encadeada ordenada, uma lista encadeada não ordenada ou um heap. O heap já foi criado para facilitar a implementação dessa fila de prioridades. Então, olha só, o problema de utilizar uma fila de prioridades, utilizar uma lista encadeada para implementar essa fila de prioridades, o problema é que vai impactar no tempo, no tempo de execução dessa estrutura de dados. E o que acontece? A gente utilizando um heap vai ter o melhor tempo de execução aqui, em comparação com esses outros estruturas de dados aqui. O heap a gente pode implementar ele de duas formas, criando um heap máximo ou um heap mínimo. O heap máximo vai facilitar quando a gente quiser encontrar o maior elemento. E o heap mínimo ele vai facilitar para a gente encontrar o menor elemento. E o que acontece? No heap a gente vai ter uma estrutura como se fosse uma árvore, onde vai ter um pai e esse pai vai ter dois filhos. No caso do heap máximo, o pai vai ser sempre maior que os filhos. No heap mínimo, o pai seria menor. Mas nesse caso aqui, vamos trabalhar com o heap máximo. Então, no heap máximo, o pai é sempre maior que os filhos. E entre os filhos não tem nenhuma ordenação. A única garantia que a gente tem é que o pai é maior que os filhos. Então, como que a gente representa um heap? A gente pode representar utilizando uma árvore binária igual a essa aqui. Ou também pode utilizar um vetor para representar esse heap. Na árvore é mais fácil que a gente consegue visualizar. Então nesse caso aqui, olha só,
a gente está utilizando letras. Então a letra S ela vem depois do R e do O, tá? Porque o S é o pai desses dois filhos aqui, né? Então o S é maior que os filhos, ou seja, na nossa ordenação aqui lexicográfica, o S vem sempre depois do E, do R e do O. Mesma coisa vale para os filhos. Então o R ele vem depois do E e do N, tá? Então o RIP ele vai garantir isso. Nesse caso aqui o RIP máximo. O O ele vem sempre depois do A e do D, né? Então a estrutura RIP garante que o pai vai vir sempre depois dos filhos. Mas aí o que acontece? Para facilitar a implementação, a gente pode utilizar um vetor, né? Porque é um pouco mais chato ter que implementar uma árvore, mas a gente pode utilizar um vetor. Nesse caso, a gente vai definir quem são os filhos pelos índices, tá? O pai que está na posição I, os filhos deles, né? O filho da esquerda vai estar na posição 2i mais 1 e o filho da direita vai estar na posição 2i mais 2. Tá? Então é uma forma diferente da gente representar um RIP, né? A gente vai ter a mesma estrutura, mas utilizando uma representação diferente. Aí, no caso, utilizando o vetor, o elemento que está na posição I, ele sempre vai ser maior, no caso do RIP máximo, que o elemento, né, que os filhos. Os elementos que estão na posição 2i mais 1 e o elemento que está na posição 2i mais 2. Para todo i, né, dentro dos limites do vetor. Então, olha só. Utilizando o vetor, a gente vai ter uma correspondência, né? Vai ser a mesma coisa, mas representado de uma forma diferente. Os nós, no caso, pensando no vetor, eles vão ser numerados de 0 até n, tá? Dessa forma que está aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, o primeiro elemento é chamado de o elemento raiz. Tá? Os filhos dele vai ser o elemento que está na posição 2 vezes 0 mais 1, 2 vezes 0 mais 2. Tá? Assim a gente calcula os filhos. Os filhos do elemento que está na posição 2, tá? É 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Tá? Dessa forma a gente calcula os filhos, o filho da esquerda e o filho da direita. Então a representação utilizando o vetor ela é compacta, né? Ela permite que a gente caminhe pela árvore facilmente, é só analisar os índices, né? E sabendo que os filhos do nó I vai estar na posição 2i mais 1 e o filho da esquerda vai estar na posição, o filho da direita vai estar na posição 2i mais 2. Para a gente saber quem que é o pai de um nó que está na posição I, é só a gente fazer o caminho inverso, né? Pega aqui o I, subtrai 1 e divide por 2. Dessa forma a gente descobre quem que é o pai de um nó. A maior chave sempre está na posição 1, né? Ou seja, na primeira posição, na posição 0 na verdade. Tá? O índice 0, a primeira posição do vetor. Olha só então, a gente olhando aqui, né, a gente tem o nosso RIP, o primeiro elemento aqui, né, é o elemento raiz. E esse primeiro elemento ele deveria ser o maior elemento, mas analisando a ordem lexicográfica aqui, o O ele vem depois do R. Então a gente tem problema aqui, o RIP não está sendo mantido. O que acontece? A operação de manutenção desse RIP, né, a gente corrigir ele, como que a gente faz? A gente vai verificar os filhos, tá, e trocar o filho que tem o maior valor com o pai. Nesse caso aqui a gente troca, né, o O com o R, comparando o O com os dois filhos. Tá? Então troco aqui o O com o R e depois o que eu tenho que fazer? Recursivamente fazer a mesma operação. Comparar esse elemento com os filhos. Nesse caso aqui o O vem depois do E e vem depois do N também. Então o O já está na posição correta. Tá? E como que isso vai ser representado no vetor? Né? Vai ser representado dessa forma. A gente tem o elemento raiz, né, na primeira posição, ou seja, na posição de índice 0, e ele vai trocar com o filho, no caso aqui o filho da esquerda. Né? Trocou o O com R. Depois eu comparo o elemento que está na posição 1 com os filhos dele. Né? Como que eu calculo os filhos? 2i mais 1, né? Vai dar 2 mais 1, 3, e 2i mais 2, né? 2 mais 2, 4. Então esses são os filhos do elemento que está na posição 1. Então eu comparo com os filhos.
E como aqui já é maior que os filhos, aí para por aqui. Essa é a operação de manutenção do nosso heap. Tá? Agora aqui a gente vai ter a função que constrói essa estrutura de dados para a gente, chamada de heap. Tá? Então olha só, primeiro ele vai receber um vetor e a ideia é que a partir desse vetor ele vai transformar esse vetor num heap, onde o pai vai ser sempre maior que os filhos. Tá? Então olha só, a gente tem um vetor que vai da posição i até a posição n-1. Tá? Então a gente considera que o maior ele vai estar na posição i, na posição inicial i. Né? Então o maior vai estar na posição inicial i. E os filhos dele vai estar na posição 2i mais 1 e 2i mais 2. O filho da esquerda, left, e o filho da direita, right. Né? O que eu faço agora? Para construir o heap, eu tenho que comparar o valor do pai, né, que é o maior, o índice aqui maior, com os filhos. Então eu vou comparar o pai com o filho da esquerda e o pai com o filho da direita. Mas eu tenho que fazer uma checagem aqui para saber se eu ainda estou dentro dos limites do vetor. Tá? Então eu tenho que verificar antes se o índice L é menor que o tamanho do meu vetor. Porque se for maior não faz sentido, né, eu verificar isso. E então o que vai acontecer? Se o elemento, né, que está na posição L, né, o filho da esquerda, for maior que o pai, então eu marco aqui que o maior recebe L, maior recebe o filho da esquerda. Depois o que eu faço? Faço a mesma operação, só que com o filho da direita. Se o filho da direita for maior que o pai, eu marco aqui que o filho da direita é maior. Né? O maior recebe o índice do filho da direita. Em seguida, o que eu faço? Eu verifico aqui. Né? Se o maior for diferente do índice do pai, que era i, então se esse índice for diferente do índice do pai, o que eu tenho que fazer? Trocar o valor do pai com o filho. Né? O filho aqui no caso que é maior. Então, dessa forma, eu verifiquei esse pai e os dois filhos. Agora o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer isso recursivamente para os filhos. Então agora o que vai acontecer? Eu vou chamar a função constrói heap, mas passando agora os filhos. Tá? Então ele vai criar o heap na subárvore, ou seja, a árvore dos filhos. Então ele vai construir esse heap de maneira recursiva. Tá? Então dessa forma a gente vai ter, quando finalizar esse pseudocódigo aqui, a gente vai ter o meu vetor v, né, com um heap. Agora sim a gente vai implementar o heap sort. Tá? Vamos entender. Esse método ele vai receber um vetor e o tamanho do vetor. E ele vai retornar um vetor ordenado. Então o que vai acontecer? Ele vai utilizar aquela função que a gente viu, que vai construir o heap. Tá? Então ele vai, para cada elemento do meu vetor, ele vai chamar a função para cada posição, tá? De ir até metade do vetor. Por quê? Porque o que está depois da metade são os filhos. Tá? Então, até metade do vetor, ele vai chamar a função constrói heap. Consequentemente, o meu vetor v, na primeira posição, eu vou ter o maior elemento. Tá? Depois que eu chamar essa função constrói heap. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora recursivamente a mesma estratégia do selection sort. Tá? Mas ao invés de selecionar o menor elemento, eu vou selecionar o maior elemento, porque eu estou utilizando o heap máximo aqui. Então o que ele vai fazer agora? Né? Vai percorrer o meu vetor, tá? De ir da direita para a esquerda, né? Da última posição até a primeira. E o que eu vou fazer? Né? Depois que eu chamei a função constrói heap, eu tenho certeza que o elemento que está na posição 0 é o maior elemento. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o elemento que está na posição 0 e vou trocar ele com o elemento que está na última posição. Porque o meu i aqui ele começa com o valor da última posição. Então eu troco. Né? Quando eu trocar, eu estraguei a estrutura do heap. Né? O heap agora não vai ter mais o primeiro elemento, o elemento na posição 0, como o maior elemento. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou chamar a função constrói heap, mas eu vou dividir. Eu não vou chamar mais para o vetor inteiro. Eu vou chamar da posição 0 até a
penúltima posição, porque a última posição ela já vai ficar guardada, porque eu já coloquei o último elemento, o maior elemento na última posição, fazendo essa troca. Então dessa forma eu vou construir o heap novamente, mas ignorando a última posição. Aí o que ele faz? Repete esse laço de repetição. Então ele vai pegar o elemento que está na posição 0 e trocar com o elemento que está na penúltima posição. Depois o que ele faz? Constrói o heap novamente, ignorando a penúltima posição. Aí ele repete esse laço de repetição, né? Troca o elemento que está na primeira posição com o elemento que está na antepenúltima, tá? E assim ele vai diminuindo e vai construindo, ordenando o vetor, chamando essa função constrói heap várias vezes. Então a função constrói heap ela é chamada aqui recursivamente no máximo log de n vezes, tá? Na função heap sort, a função constrói heap ela é chamada dentro desses laços de repetição das linhas 3, tá? E 6. Então o problema aqui é quantas vezes essa função constrói heap é chamada. Então na linha 3 ela é chamada n dividido por 2 vezes. E na linha 6 ela é chamada... Desculpa, na linha 6, dentro desse laço de repetição aqui, ela é chamada n vezes. Tá? E logo o heap sort ele vai ter um tempo aí proporcional a n log de n, tá? No pior caso, por conta dessas chamadas recursivas. Vantagens do heap sort, tá? Vantagem, o comportamento, né? O tempo de execução. N log de n é um tempo muito bom, né? Em comparação com os métodos mais simples que a gente viu. E as desvantagens ele não é estável, tá? A gente lembra aí que o estável é quando a gente tem dois valores, duas chaves com o mesmo valor no vetor, né? Mas eles têm cores diferentes. No caso, as cores aqui elas podem mudar de ordem, né? Após ordenar utilizando o heap sort. E o que acontece? Ele não é o melhor algoritmo, porque ele não é tão rápido quanto o quicksort. Tá? O quicksort ele é o algoritmo mais rápido que existe, o algoritmo de ordenação. Então a função constrói heap ela realiza mais operações que a função que a gente vai ver lá no quicksort, que chama particiona. Tá? Então na próxima aula a gente vê o algoritmo, né, o tão esperado algoritmo de ordenação quicksort. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.